Pessoal, então sem conversinha fiada, vamos aqui para a análise completa do debate com Bonner, né? Bonner, Bolsonaro, tal, lá na Globo. Então, o primeiro round ali foi sobre essa questão do Bozo. Só aceito o resultado da urna se eu ganhar. Se eu perder, eu vou dar golpe, vou falar que a urna não funciona, tal. Então, achei que o Bozo foi mal nessa parte e o Bonner foi muito bem. O senhor tem xingado ministros do Supremo Tribunal Federal, tem feito ataques sem prova nenhuma ao sistema eleitoral brasileiro. O senhor chegou, inclusive, a ameaçar não ter eleição no Brasil, como se coubesse ao senhor decidir uma coisa dessas. Candidato, com franqueza, o que é que o senhor pretende, ou o que é que o senhor pretendeu com isso? O senhor pretendeu, por acaso, criar um ambiente que, de alguma forma, permitisse um golpe, contra o qual, inclusive, a sociedade civil se manifestou agora com a divulgação de 2 manifestos ou outros manifestos em defesa da democracia? Primeiro, você não está falando a verdade quando fala xingar ministro. Se tiver moral, um pingo de moral, ministro Barroso, mande abrir o processo de impeachment contra alguns dos seus companheiros do Supremo Tribunal Federal. Boa, garoto! Eu lamento falar isso de uma autoridade do Supremo Tribunal Federal. Só um idiota para fazer isso aí. E o interessante desse primeiro round foi que o Bozo despejou aquele caminhão de mentiras sobre as urnas e tal, e o Bonner fez a contradita, né, muito bem feita. Sobre a transparência que o senhor afirma defender das urnas, órgãos fiscalizadores como o Tribunal de Contas da União, a Advocacia Geral da União, associações de juízes, associações de juristas, associações de delegados da Polícia Federal, todos já atestaram a segurança das urnas eletrônicas. Eu vou além. A transparência e a segurança das urnas eletrônicas tem sido motivo de orgulho da maioria da população brasileira. Agora, o senhor começou a sua resposta afirmando que eu tinha cometido fake news. Em nome da verdade, candidato, o senhor xingou ministro do Supremo de canalha. Então, assim, deu pra ver que o Bozo terminou esse round tomando uma muquecada na boca, né? Aquela que vem no nariz, saiu sangrando ali pro banco. Só que, o que aconteceu? No segundo round, infelizmente, foi a Renata que conduziu, eu não gostei da atuação dela e acho que o Bozo, em função da atuação dela, acabou vencendo. O Bozo não tirou nenhuma lacrada ali da manga e tal, mas ele acabou vencendo esse segundo round, porque, na minha opinião, tá, vocês podem ter outra, mas eu achei que ela deu uma dormida no ponto. Pandemia, candidato. Nos momentos mais dramáticos, o senhor imitou pacientes de Covid com falta de ar. Sobre as mortes, o senhor disse, e daí, eu não sou coveiro? O senhor estimulou o uso e usou dinheiro público para comprar medicamento comprovadamente ineficaz contra a Covid. O senhor desestimulou a vacinação. O senhor não teme ser responsabilizado, senão pelos eleitores, pela história? E aí, assim, ele descarregou o caminhão de mentiras, falou que o tratamento precoce funciona, que a cloroquina funciona, despejou aquele arsenal que a gente já conhece e falou isso aqui. Porque pessoas com fome iriam para a rua. Criamos imediatamente auxílio emergencial. Fizemos a nossa parte. Demos tanto dinheiro para governadores e prefeitos que a gente não tem notícia de eles terem atrasado folha de pagamento ou até mesmo 13º. E quando tivemos a oportunidade de investigar fraudes, aquela CPI do circo feita por Renan Calheiros, Omar Aziz e Randolfo Rodrigues, não quiseram investigar os desvios de recursos enviados para 9 governadores do Nordeste. Então eu achei que foi assim, um erro fatal ter deixado passar essa história de que ele criou o auxílio emergencial, quando a história é verdadeira, que na verdade o Paulo Guedes propôs R$200, a oposição que batalhou lá no Congresso para levar esse valor a 600. Então, ela não podia ter deixado ele sair com isso. E a segunda coisa que ele diz do Nordeste, aí, tudo bem, ela não ter respondido, mas só para vocês saberem, primeiro que não tem nada comprovado, na verdade, essas acusações contra os governadores lá no Nordeste foram muito mais uma reação do governo federal para tentar mudar a narrativa, tá? Então, aquela coisa de sair gritando pega ladrão para desviar a atenção
de todas as besteiras que o governo fez na pandemia. E, no mais, é função das Assembleias Legislativas dos estados investigarem os governos estaduais. A CPI federal investigou o governo federal, tá? Tem um bloqueio aí, digamos assim, constitucional sobre essa questão. Bem, aí daqui pra frente, na minha opinião, o Bonner e a Renata se saíram bem em todos os blocos, tá? Economia, o Bozo não conseguiu sair nada direito ali, ficou meio encurralado. Em 2018, como candidato, o senhor disse assim, numa entrevista: eu sei do que é que o povo precisa. Inflação baixa, taxa de juros menor, dólar menor. Aí veio o seu governo, os juros básicos da economia dobraram, a inflação mais que dobrou, o dólar que estava em R$ 3,90 está em mais de R$ 5,00. Bem, e agora vem o que eu acho que foi o segundo grande nocaute do Bozo nessa noite. Né? A segunda porrada bem levada que ele levou foi nessa questão ambiental, né? Mas também aí, esse flanco aí é completamente exposto, né? Ele não tem basicamente nada com o que se defender nisso, então ele apanhou demais. E, enfim, não conseguiu reagir. Falar sobre meio ambiente. Em 2020, o seu então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que era para aproveitar que a imprensa toda estava focada na cobertura da pandemia para ir desregulamentando as leis ambientais, o que ele chamou de passando a boiada. Fato é que, no seu governo, a taxa anual de desmatamento da Amazônia deu um salto, é a maior em 15 anos. O senhor continua apoiando essa política de desregulamentação? O levantamento do MAP Biomas mostrou que 97% dos alertas de desmatamento emitidos desde 2019 não foram fiscalizados pelos órgãos responsáveis, 97%. Especialistas dizem que quando o senhor desautoriza, por exemplo, a destruição de equipamentos pelos órgãos fiscalizadores ou quando o senhor desmonta órgãos como o IBAMA, o senhor está passando uma mensagem de incentivo a quem desmata ou ao garimpo ilegal. Primeira coisa, a destruição, como dá em lei, é se você não puder retirar o equipamento daquele local. O que vinha acontecendo, e ainda vem, infelizmente, é que o material pode ser retirado do local, porque se chegou lá, pode ser retirado. E há o abuso de uma parte. E como eu disse para você, tem locais... De qual parte? Tem locais na Amazônia ali que é permitido. Mas desculpa, eu não entendi. Abuso de qual parte do órgão fiscalizador? Sim, por parte do IBAMA. Sim. Por que, candidato? O que seria um Mas abuso o seguinte, o que diz a lei? A defesa da floresta. O que diz a lei? Mas aqui interessa defender a posse de um trator utilizado para derrubar árvores na Amazônia, candidato. Mas não está derrubando árvore na Amazônia, está derrubando em áreas, muitas vezes... Mas a lei não fala se é um local é permitido ou não. A quem interessa, candidato? A lei não fala. Aqui essa hora foi muito boa, né? Ele engasgou com a mentira aí na glote, né? Um negócio deprimente. Mas não está derrubando a árvore da Amazônia, está derrubando em áreas... Muitas vezes... Mas a lei não fala... Bem, aí depois disso o assunto foi para a questão do Centrão, que ele dizia que o Centrão era corrupto, não sei o que, e agora ele diz que é do Centrão, que sempre foi do Centrão e tal. Então ele foi cobrado sobre isso. Também as respostas dele são fracas sobre esse assunto, porque se ele falou que ele precisa do Centrão para governar, beleza. Então por que em 2018 ele fazia aquele discurso contra o Centrão? Foi porque ele era picareta lá e ele foi cobrado sobre isso, né, pelo Bonner. Então ele foi mal, eu diria, no trecho ali sobre o Centrão. Ficou clara a incoerência dele. E depois sobre corrupção, aí ele também foi mal, não consegue escapar, né? No geral, eu diria que não foi um nocaute do Bozo, mas foi uma vitória por pontos do Bonner e da Renata, tá? Foi isso então, pessoal. Essa é a análise aqui. A gente volta amanhã com mais vídeos para a página.